Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Vamos começar a ler o texto aqui. Os ácidos carboxílicos são compostos que possuem o grupamento carboxila. Vamos lá. Começando daqui. O que seria? Ele fala que os ácidos carboxílicos são compostos que possuem o grupamento carboxila. O que seria esse grupamento carboxila? É isso aqui, ó. Carboxila é um grupo caracterizado por C ligado a dupla O, ligado mais ligado por uma hidroxila, certo? Então esse aqui é o grupamento carboxila. Vamos continuar aqui a ler. Em geral, são mais fracos que os ácidos inorgânicos e mais fortes que outros compostos orgânicos. São os compostos que dão origem aos ácidos graxos, ácidos com mais de 10 carbonos, e lipídios, e são responsáveis pelo suor característico de cada ser humano. Um exemplo é o ácido fórmico, que foi obtido pela primeira vez a partir da maceração de formigas, daí o nome fórmico. É um líquido incolor de cheiro irritante que provoca irritação nos tecidos e mucosas. Bom, de resto aqui o texto ele dá uma explicação até legal, né, sobre os ácidos carboxílicos, mas que não é muito útil para a nossa questão aqui. Vamos continuar aqui. Na tabela seguinte estão representados alguns ácidos carboxílicos. Beleza. Sobre esses ácidos, analise as afirmativas a seguir e identifique como verdadeiras ou falsas. Beleza, vamos começar aqui. A temperatura de ebulição é maior no composto 1. Bom, na química orgânica, a gente fala aqui uma cadeia carbônica. Quanto maior ela for, ou seja, quanto mais carbonos ela tiver, maior o ponto de ebulição dela vai ser maior. Então, quanto maior for o número de carbonos, maior vai ser a temperatura de ebulição do composto, certo? Então aqui a gente pode ver que de todas, das quatro, a 1 é a que só tem um carbono, é a que tem menor quantidade de carbono entre todas elas. Então a gente já pode dizer que essa aqui é falsa, certo? Agora vamos para a segunda. A temperatura de ebulição é maior no composto 4. O composto 4 tem 4 carbonos e é o que tem mais carbono entre os 4 compostos. Então, sim, ele aqui é o que tem a maior temperatura de ebulição por causa dessa relação aqui que eu expliquei. Então, aqui é verdadeiro, certo? Agora, vamos para o outro. Aí, aqui a gente vai eliminando, né? Não pode ser A, não pode ser B, pode ser C, não pode ser D. Então, a gente está entre C e entre E até agora. Vamos lá. Para o terceiro aqui. O composto 1 trata-se do ácido metanoico. Vamos lá. O composto 1, ele está dizendo que é o CH2OH, ou OH não, O2, certo? Ele diz que aqui todos os compostos são ácidos carboxílicos, certo? E como o texto mesmo diz, e como eu mostrei aqui, todo ácido carboxílico tem que ter esse grupamento carboxilo aqui, certo? Então, eu já posso colocar aqui esse C, dupla O, OH, porque tem que ter esse grupamento carboxila para ele ser um ácido carboxílico. Então, percebe que aqui eu já coloquei o C, certo? Só tem um C, então aqui esse C já foi. Eu já coloquei 2 oxigênios, então esses 2 já foram. E aqui eu coloquei um hidrogênio, certo? Tá faltando mais um hidrogênio. Por quê? Lembra que o carbono ele sempre tem que fazer 4 ligações, certo? Então, é justamente o que está faltando aqui, essa outra ligação com esse outro hidrogênio que está aqui, porque ele forma 1, 2, 3, 4 ligações, certo? E aí ele fala que esse composto 1 é o ácido metanoico. Realmente é. Por quê? A nomenclatura de ácido, a gente vai usar sempre assim. A gente vai dizer que é ácido. Aí vai ter
o nomezinho aqui que está relacionado é o número de carbonos que está nessa cadeia, certo? Mais oico. A terminação oico, certo? Quando uma cadeia carbônica tem só um carbono, como é que a gente diz? A gente fala que é met. Quando é um carbono, a gente diz met. Quando são 2 carbonos, et. Quando são 3, prop. Quando é 4, but. Quando é 5, pente, e assim vai, certo? Aí tem as outras nomenclaturas, mas quando é um carbono, a gente sempre chama de met. Então, aqui se eu colocar met, aí, e aqui, né, metan, rapidinho, que eu esqueci de botar outra coisa. É o met, certo? E aqui só tem, entre os carbonos, só tem ligação simples. Quando só tem ligação simples, eu vou dizer que é an, certo? An. Beleza? Quando tem ligação dupla é em. Quando tem ligação tripla é in. Então aqui, ó, simples, ligação simples é an. Ligação dupla é em. E ligação tripla é in, certo? Como aqui só tem ligação dupla entre carbonos, perceba, eu sei que aqui tem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, mas essa nomenclatura aqui só serve para ligações entre 2 carbonos. E como aqui só tem um carbono, só vai ter ligação simples, certo? Porque não tem nem outro carbono. Então eu vou colocar an, certo? Mais o oico. E aqui aí vai dar o ácido metanoico. Então essa aqui é verdadeira sim. Beleza? Vamos agora para essa outra aqui. O composto 2 trata-se do ácido etano dioico. Vamos lá, para o 2. O 2 é C2H4O2. Vamos fazer a mesma lógica que a gente fez para esse aqui. Vamos adicionar logo a carboxila, né? Que é o obrigatório de ter para ser um ácido carboxílico. Então, com isso aqui, eu já tirei um carbono, tem mais outro, certo? Eu tirei um hidrogênio, ainda tem mais 3. E eu já consumi os 2 oxigênios, certo? Então, não tem mais nenhum oxigênio. Aí, aqui eu vou adicionar mais um carbono, certo? Então, já foram os 2 carbonos. E aqui ainda falta o quê? 3 hidrogênios, né? Que eu vou completar aqui, para esse carbono ficar com 4 ligações. Então, aqui tá tudo certinho, ó. Esse carbono aqui tá com 4 ligações e esse aqui tá com 1, 2, 3, 4 também. Pronto, tá montada a fórmula. Aí ele disse que esse aqui é o ácido etano dioico. Ó, por que não pode ser etano dioico? Esse aqui, na verdade, é o ácido etanoico. Por quê? Vamos lá. O et é para quê? Para quando tem 2 carbonos na cadeia, certo? Então aqui tem 2 carbonos, beleza? Esse an é para quando o quê? Só tem ligação simples aqui, ó, entre esses 2 carbonos. Qual é a ligação que tem? É uma ligação simples, então é an. E o oico, que vem da terminação, né, do ácido carboxílico, certo? Sendo que aqui ele disse que tem etano dioico. Quando eu falo que é dioico, é porque eu vou ter 2 grupos carboxila, certo? Então, como seria esse ácido etano dioico? Seria se tivesse assim, ó. Percebe? Porque aí, ó, na cadeia principal eu tenho 2 carbonos, certo? Então fica realmente et, porque tem 2 carbonos, mas eu tenho 2 ácidos carboxílicos, tanto aqui quanto aqui. Então fica realmente dioico, fica 2-oico, certo? Então esse aqui que seria, na verdade, o etano dioico. Mas esse aqui que é o da 2 é etanoico, beleza? Então essa aqui tá falsa.
Agora vamos para a última. As temperaturas de ebulição dos compostos 1 e 2 são iguais. Não tem como ser igual, porque, como a gente viu aqui, né? A cadeia do 1 tem menos carbonos do que a cadeia do 2. Então, as temperaturas de ebulição são diferentes. Então, é F. Onde é que a gente vai achar isso aqui? F, V, V, F, F. Aqui o gabarito seria a letra E. Beleza? Espero que tenha entendido. Lembrar sempre dessa questão, né, das nomenclaturas e tal. E é importante essa questão aqui que eu te expliquei, do dioico, certo? Quer se ligar que aí, quando for dioico, é porque tem dois grupos carboxila, que aí são dois ácidos carboxílicos. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar pra gente de novo. Continua firme e bons estudos.